Começar daí. Essa ocorrência, eu vou falar uma coisa pra você, Cavalcante. Nós ficamos 31 anos na Polícia Militar. Diversas ocorrências. Eu não falo, quem me acompanha sabe que eu não fico contando ocorrência de resistência. Difícil. Só que hoje vai fugir um pouco a regra, porque a gente tem que falar para comentar o livro. Foram várias ocorrências de resistência seguida de morte que nós nos envolvemos durante 31 anos. Esse ladrão, eu falo pra você, o Cavalcante Stephanie, quem tá assistindo, foi um dos bandidos mais perigosos que eu deparei na minha carreira na Polícia Militar. Esse cara. Esse cara eu vou viver 100 anos e eu tô com a imagem dessa ocorrência agora viva na minha cabeça. O que aconteceu? Estávamos ali no Parque São Domingos, parado numa padaria fazendo um lanche. Era umas 8 horas da noite isso. Aí eu tô na segurança, e dois lá e dois fora. E eu tô no rádio. Copom jogou um roubo. Nós estávamos no Parque São Domingos. Jogou um roubo na Avenida do Radialista, 5 minutos. 5 minutos, pertinho dali. 5 minutos. Pertíssimo. Eu gritei pra equipe, os caras embarcaram, nós, pum, local. 3 minutos tava no local. É isso mesmo. A equipe desembarcou, tal, fomos a primeira viatura a chegar, chegamos antes que a RP. Aí a equipe desembarcou, tá colhendo dados, tal. E eu tô lá na barca, aí, ligeiro, aí uma senhora tava numa casa, ela me chamou. Ela falou assim, ó, o seu policial, tinham saído em 2 carros. Passou os carros, não lembro. Só que ela falou, teve um que entrou num táxi. E ela falou assim, ainda, era um táxi vermelho. Na época não tinha carro branco, né? Beleza, obrigado. Os caras vieram, o Claudião jogou característica dos carros e tal. Quando a equipe embarcou, eu falei, ó, tem um que saiu num táxi. Táxi vermelho. Outro detalhe, o proprietário da empresa no interior da viatura. Porque a gente fazia muito isso, né, Carol? Fazia. Coloca a vítima aí. Vamos patrulhar com Você quer dar uma patrulhada pra ver? Ela mesma já via, né? Quer dar uma patrulhada? Não, beleza. Era um empresário, homem sério, uma empresa de grande porte. Acabou ficando um dos melhores amigos do 4º Batalhão. Ele morava no Alto da Lapa, senhor Edson, não vou falar o nome dele completo, que inclusive já faleceu. Mas enfim, nos ajudou muito depois. Bom, vamos na ocorrência. Saímos no patrulhamento, nós já estávamos patrulhando, cavalcando uns 20 minutos. E ele contando, não, porque eu tenho um amigo na Polícia Federal, porque eu dou tiro, não sei o que e tal. Beleza, tal. E nós trocando ideia, mas todo mundo ligeiro. Passado uns 20 minutos, cavalcante, perto do local. Você vê como que o vagabundo é folgado. Passou um táxi. Mais ou menos na característica. Sabe quando a equipe toda olha e fala, vamos ver aquele carro ali? Beleza. Os caras saíram eles saíram da Mutinga, estavam em 2, o motorista e ele. Entrou numa rua direita ali, pá, encostamos uma barca, daquele jeito. Desce e tal. Meu irmão, Claudião meteu o silibi que a gente usava muito, eu lembro até hoje dessa cena. O cara olhou pra trás assim, ó, pelo vidro traseiro, deu pra ver a cara dele desse tamanho assim, porque o farol, aqueles holofotes, era muito forte. Foi o que salvou nós. Porque cegou ele. Cegou ele. Por isso que eu falo, um dos caras mais periculosos que eu trombei na polícia. Ele desceu do táxi, o motorista ficou, ele desceu do táxi, fechou a porta e saiu andando pra frente do carro de costa pra nós. Frio. A equipe desembarcada, te falo a equipe. Claudião no comando, eu, Bosco e o Bibiano. Bibiano também faleceu. Por isso que eu falo o nome da equipe. Ele virou, meu irmão. Ele virou e deu. O Cláudio, era uma coisa impressionante o Cláudio. Esse Cláudio, ele foi fundador da Rota. O cara nasceu pra ser polícia. Ele tinha um poder de reação que era impressionante. E ele tava, a equipe, as portas abertas, naquela posição de abordagem. Do jeito que o cara deu, o Cláudio deu uma saraivada de bala nele, que eu vi ele balançar assim, ó. Ele balançou, macete pra quem é patrulheiro. Toda vez que você for abordar um carro, antes de você abordar, alguém lá atrás, anota a placa do carro. Tem gente que não faz isso, viu? A gente faz Não, então, ó, vamos ver aquele carro. O terceiro, o 4º homem, que na minha época era banco traseiro, pega a prancheta lá, pô, anota a placa. Você não sabe o que vai acontecer, tá? Aí o que aconteceu, meu irmão? O táxi avançou, mano.
Só que o pessoal do Banco Traz... Minto, eu não estava dirigindo. Meu compromisso com a verdade. Porque eu e o Bosco, a gente meio que dividia. E ele tinha assumido o volante, eu estava atrás dele. Quando ele saiu, mano, eu descarreguei minha arma no táxi. Só que eu tinha anotado a placa do carro. Antes de abordar. O Cláudio já tinha acertado o cara. Ele balançou assim, uma coisa impressionante. A frieza do Cláudio e a precisão dele. É coisa de Deus isso aí, mano. E o Bosco e o Cláudio atrás do carro e eu e o Bibiano atrás do Mala. O Mala, ele tentou uma reação, eu não tô aqui pra mentir, nós nem atiramos nele, porque o Cláudio já tinha acertado ele. O Cláudio já tinha acertado ele. E ele, pum, caiu. Ele tentou ainda, eu, pum, peguei a arma, o cara grandão. Meu irmão, os caras quebrou antigamente, tinha umas viaturas que elas eram 4 cilindros, veraneio 4 cilindros. Ela quebrava o suporte do alternador. Você acelerava, ela quebrava. O motor era muito fraco. E esse cara não voltava, cara. E nós com o cara baleado ali, os dois não voltavam. Falamos, caramba, o que aconteceu, mano? Não tinha celular, não tinha nada. Pô, daqui a pouco vem a barra. Quebrou o suporte do alternador. Até os caras colocar aquele alternador, o alternador saiu rolando na rua. Nós com o cara baleado. Aí chegou o Claudio Bosco com a vítima. Aí nós até esquecemos da vítima. Quando nós fomos lembrar, ele estava deitado, que as veraneiras, lembra a veraneia era grande atrás? Ele estava deitado no assoalho. A gente mandava, abaixa, entrou. Não, ele nem mandou nada. Ele entrou sozinho. Porque foi um negócio tão rápido. Ouviu, ó? Que depois ele falou, pô, eu pensei que eu sabia negócio de polícia. Ele falou, a Polícia Federal dá tiro em alvo é uma coisa, a rua aqui é outra. Dá tiro no estande é uma Enfim, socorremos esse cara. Por que ele fala mecânico aí? Eu tô aqui para contestar essas coisas. Ele fala de porque mecânico. ele tava com o documento do irmão. Aí, tá vendo? O mecânico ainda teria atirado nele várias vezes. Só que esse pilantra, ele não falou que ele tava com o documento do irmão. Que o é irmão mecânico. realmente era o mecânico. Aí, ó. E por que esse indivíduo não fala isso aí? Aí eu vou te falar uma coisa. Quando legitimou, o delegado chamou nós. Meu irmão, isso que eu te falo, início da década de 80. Se você visse o patuá desse cara, e a gente trabalhava na área, ele morava na Mutinga e nós nunca tínhamos ouvido falar dele. E era o diabo, era o demônio. Era o demônio esse cara. Tanto é que ele nem no PS ele morria. Ele apavorou o PS de Pirituba. As enfermeiras saíram gritando, ele era o capeta, era o diabo, cara. Entendeu? Foi um corte até que tem num podcast aí que passou de 2 milhões de visualizações, que ele tava com um patuá no bolso. Quando tiraram a roupa dele, meu irmão, ele tinha eu lembro até hoje, ele tinha uma faca aqui, ele tinha um revólver aqui, todo desenhado, mas foi, sem dúvida, o bandido mais periculoso que eu deparei nos meus 31 anos na PM. Roubo a banco. Mas era um absurdo, cara. Então, no livro, ele é um mecânico, um simples trabalhador. Aí, ó. Aí põe o cara como trabalhador pra culpar a polícia, entendeu? pra falar que a polícia Porque é errada. o documento que ele estava era do irmão dele. Ele fajutou, ele colocou a foto, só que chegamos no DP, os polícias também, o delegado falou mesmo, esse documento não é dele. Olha como o cara é tendencioso, ele escreve aqui: todos os 16 casos em que descobrimos a participação de José Cláudio tiveram como desfecho a retirada do corpo do local do crime. Todas as ocorrências retirava. Porque era padrão você tentar, você levar a vítima pro hospital, você tentar levar o... Stephanie, é obrigado, o sargento Coraza acabou de falar, era obrigado porque a gente não é médico, trocou tiro. Você não sabe. O cara tá vivo ou não? Hoje não faz mais isso. Por que não faz mais isso? Vamos preservar a vida socorrendo. Hoje não faz mais isso, por quê? Porque você é obrigado, fala aí, sargento, imediatamente, Copom, apoio do SAMU. E outra, na época, Cavalcante, na época... E é tão não existe, na época, o Steph, não tinha perícia. Esse cara falou besteira. Eu falo. Ao invés de falar, saiu o corpo do local, saiu do local com o cara meia-noite e apareceu 5 horas da manhã no hospital. Não, mentira. Posso fazer uma pergunta, sargento? Vê se ele fala ali, posteriormente o indivíduo tendo sido identificado. Ele não fala isso. Não. Por quê? Porque senão vai ver que é fraude isso aí que então nós estamos aqui justamente para isso. Foi sem dúvida um dos bandidos mais periculosos que eu deparei durante 30 anos na polícia. Já foi tarde. Foi tarde. Isso era o demônio. Esse cara era o demônio. Ele tinha um espírito ruim. Tanto é, você visse as tatuagens que ele tinha, e depois quando nós tiramos o patuá do bolso dele,
A soldado é uma desgraça, né, É mano? machucão. Falei, vamos abrir essa porra pra ver o que tem. Meu irmão, dentro tinha umas coisas escritas, uns negócios, que até hoje eu não vi. Só que, meu, deparou com a maldade também. Sim, Por isso que eu falo. E Deus. sim. Porque nós estamos do lado do bem. Exatamente. Então Deus ele falou assim, né, são vocês que vão exterminar esse lixo da terra. Entendeu? Deus do céu. E infelizmente não. E foi, porque quanta maldade esse cara não ia fazer, meu irmão? Quanto já não fez, né? E Quanto não, fez? já tinha feito. Já tinha feito tanto. Porque, Quanto mais ia fazer? não, a Capivara, o que imprimia na época, né? Meu irmão, ia daqui no meio da rua. Isso esse indivíduo não fala O nessa delegado porcaria desse esticou livro. dentro Não, da... aqui é mecânico. O delegado, Ah, é mecânico. delegado Aqui é mecânico. esticou dentro da delegacia, passava da porta. Antes fazia isso, né? Imprimia, É, né? imprimia. Aí Entendeu? o negócio ia É, longe, isso mesmo. assim. Enfim, então aí não tem mecânico nenhum. Tinha um bandido de altíssima periculosidade. Ah, um dos tiros, pegou na porta do Bibiano. E se pega num policial, pai, família, Pegou no trabalhador? meio, Cavalcante. O Bibiano atrás da porta, da veraneio, o tiro pegou no meio da porta. E se pega nele? Aí Entendeu? o policial fica paraplégico, E acontece aí? alguma coisa. Morre, deixa a família, e mulher, outra, filho. e outra, viu, esclarecer. Na época, não existia, a perícia não ia no local, não tinha perícia de local. Eu vou comentar uma ocorrência aí, agora, que foi, eu lembro até hoje, foi a primeira coisa que nós tivemos, que nós ficamos até meio assim, quando parou uma viatura da perícia. Falou, caramba, que diabo é isso aí? Era perícia, ó, não tinha residográfico, não tinha nada. Mas tinha posterior identificação. Posterior. Posterior. Então por que, que esse indivíduo não consta nessa bosta desse livro aí? Você ia no Ele não fala DP, dessa porcaria você ia aí. no Porque DP. não ia vender o livro. Você Isso, ia aí no, vender essa porcaria aí. você ia no DP, fazia um BO, o delegado fazia um BO, tinha vezes que nem o armamento da equipe ele aprendia. Era assim. Mas vamos partir para a Qual próxima. que é a próxima que você quer que eu leia aqui?